Vamos dar sequência aqui, então, vamos fazer um desenho novo. Deixa eu salvar esse aqui. Aproveitar esse mesmo aqui. Vamos adicionar agora uma outra característica que eu ainda não tinha mostrado para vocês. Vamos fazer aqui um desenho mais simplesinho. Deixar aqui com 100, 150, 100, 60. Só que agora eu vou adicionar aqui alguns raios. Aqui vamos adicionar um raio de 20. Vou adicionar aqui um raio de 15 e aqui um raio de 15 também. Vamos fazer o ressalto. Criar ela. Por enquanto a gente não tinha feito peça com raio, né? Vamos ver ela agora. Deixa eu salvar aqui, vai ser a nossa peça 10 aqui. Vamos criar um desenho para ela também, para eu conseguir jogar as cotas mais fácil para vocês. Agora, nós vamos fazer uma leve mudança. Essa mudança é o quê? Nós temos que dizer para o CNC se ele vai estar andando reto ou se ele vai estar fazendo uma curva. Como que a gente vai saber isso? Quando eu estiver utilizando G1, ele vai fazer uma linha reta. Quando eu estiver andando em G2, ele vai fazer um raio no sentido horário. E quando eu estiver usando G3, ele vai fazer um raio no sentido anti-horário. Então, sentido do relógio, sentido inverso ao do relógio. E daí nós vamos utilizar aqui uma coluna, que vai ser o G, que nós vamos indicar se ele vai ser G1, G2 ou G3, tá? Vou fazer essa daqui com vocês, para vocês acompanhando. Então, ponto A. Como eu estou só chegando na peça, eu sempre vou utilizar só o comando G1, que é o comando simples, né? Não preciso chegar nela fazendo uma curva. Então, aqui no A, nós vamos utilizar G1. Ela está situada em cima da minha origem, então vai ser 0 e 0. Quando eu tenho ponto B, eu tenho o X continua sendo 0, eu vou estar subindo numa linha reta até aqui no começo, né? Então ainda estou indo reto, ainda estou indo em G1. O X eu não mexi, então vai ser... Opa! O X eu não mexi, então ainda vai ser 0. E agora, eu subi quanto? Até lá em cima, eu tenho 100. Se eu tenho que descontar o raio, então vai ser 100 menos 20. Então aqui eu vou ter 80 milímetros. Tá? Agora, de B para C, eu estou fazendo um raio em qual sentido? Horário ou anti-horário? Se eu for olhar, eu estou seguindo o sentido do relógio, tá? Eu tenho uma, só deixa eu abrir umas setinhas aqui que eu já tenho meio prontas, que fica um pouco mais fácil de mostrar para vocês aí. Só deixa eu ver se ele vai reconhecer minhas setas aqui. Ah, ele não está reconhecendo. Tá, reconheceu uma delas, pelo menos. Já é alguma coisa. Ó. Esse sentido aqui, eu estou girando ao contrário do relógio, certo? Então esse aqui é o sentido anti-horário. Se eu estou girando daqui para cá, eu estou girando no sentido horário, certo? Porque ele está fazendo o mesmo movimento do relógio. Então aqui eu vou ter G2, certo? Deixa eu ver se não tem aqui um... Não, eu acho que eu não consigo espelhar esse aqui porque ele é um bloco. É, eu não vou conseguir espelhar. Mas acredito que vocês conseguiram pegar a ideia. Se não conseguir qualquer coisa na próxima aula, eu trago o desenho mais prontinho. Então aqui ele vai estar girando nesse sentido, ele vai estar girando no sentido horário. Então, G2.
Estou andando 20 milímetros para a direita e 20 milímetros para cima. Significa então que o nosso x aqui vai ser 20, andei mais 20 milímetros para cima, então aqui vai ser 100. Agora, do ponto C para o ponto D, ainda é uma reta, certo? Então, G1. Terminou o raio, passei por uma reta, vai voltar a ser G1. Então, ponto D. Até lá no final, eu tenho 100. Menos o 15, 85. Em Y continua lá em cima, então continuo mantendo o 100. Ponto E agora. Do D para o E, eu tenho um raio. G2 ou G3. Então, se eu tivesse indo do ponto E para o ponto D, seria G2. Como eu estou partindo do ponto D para o ponto E, ainda estou fazendo sentido horário, certo? Mesmo movimento do relógio. Então, aqui continua sendo G2. A medida agora, em X, é o 100. Em Y, eu teria o 100 menos o 15. Então, 85, certo? Vou descer do ponto E para o ponto F. É uma linha reta, mesmo que seja uma linha curta, mas é uma linha reta. Então, G1. Em X, continua mantendo 100. Em Y, tenho 60 daqui até aqui e sobe mais 15 do raio. Então, aqui vai ser 75. Uma linha ali só de 10 milímetros. Agora, Ô, professor, com licença. pode falar, Ricardo. No ponto C ali, do ponto C ao ponto D, eu não teria Aham. que descontar do raio 20 e o raio 15 também para dar o valor dessa reta? Não, porque lembra que tem que ser sempre a distância até na origem, Assim, a partir da origem, verdade. Uhum. certo? Certo, certo. Tranquilo? Tinha me esquecido. Beleza. Sempre a gente tem que traçar como se fosse uma linha que ela parte da origem e vai até a distância que a gente quer, certo? Então, daqui até alinhado aqui na vertical, eu vou ter uma distância de 85, porque eu teria 100 até lá no final, menos o 15 do raio, beleza? Agora, ponto F para o ponto G. Se eu for ver, agora eu estou fazendo essa linha aqui, ó, certo? Estou fazendo esse sentido aqui. Então, ele é sentido anti-horário. Como ele é sentido anti-horário, eu vou ter que arrumar aqui G3, certo? Agora, qual que seria a medida? Tenho 100 até aqui, adiciono 15 do raio, então vai ficar 115. E em Y, eu tenho aqui essa medida que já está pronta para mim, que é o 60. Então aqui vai ser 60. Do ponto G para o ponto H, é uma linha reta, então vai ser G1. Até lá no final, tenho 150. E o Y mantenho como 60. Do ponto H para o ponto I, é uma linha reta, então vai ser G1. Ainda tenho 150 em X, só que ele desceu e alinhou com a origem, então eu vou ter agora 0. Para o ponto A, do ponto I para o ponto A, é uma linha reta, então vai ser G1. E agora, ele está bem em cima da origem, vai ser 0 e 0. Tá, vamos fazer um exercício dessa daqui também utilizando alguns raios para ver se vocês pegaram bem a manha, então. Vou salvar aqui como peça 10 e vamos criar aqui uma peça nova qualquer. Tá. Aqui. Beleza. Vamos jogar aqui as medidas. 110. 75. 80. 30. 35. 30 aqui. E a altura de 30 também.
Vamos adicionar alguns raios aqui. Pode ser raio de 10. Vamos arrumar 2 raios aqui. Vamos arrumar um raio de 20 aqui. E vamos arrumar um chanfro de 10 aqui. Beleza. Fazer o ressalto de novo. Aqui já está uma pecinha legal para fazer também. Deixar como peça 11. Vamos fazer o desenho dela. Aqui nós temos os Gs, aqui nós temos o X, aqui as coordenadas em Y. Vamos lá. Ponto A, que é o nosso primeiro ponto. Ele vai estar na origem, então ele vai ser 0 e 0. Como eu estou só aproximando da peça primeiro, vai ser G1. Então, G1, 0 e 0. O nosso ponto B, nós vamos estar subindo em Y, então vai ser G1 porque é uma linha reta. Aqui, G1, X continua sendo 0, o Y vai para 45 porque ele está 45 milímetros para cima da nossa peça. Ponto C, ainda é uma reta, porque eu tenho uma reta curtinha até começar o raio. Então aqui vai ser G1. O X, eu teria 30 até lá no final do raio, menos o 20 do raio, então aqui eu vou ter 10. O Y continua sendo 45. Agora, tem um raio, vai ser G2 ou G3. Que sentido que ele está fazendo? Eu estou fazendo esse sentido aqui, ó, dessa seta aqui. Então ele está indo no sentido inverso do relógio, sentido anti-horário. Então aqui vai ser G3. Medida do raio em X até o final vai ser 30. Para cima, em Y, eu tinha 45 mais 20 do raio, 65. Ponto E agora é uma reta pequena, mas é uma reta, então aqui vai ser G1. O X continua sendo 30. E o Y agora vai até lá em cima, que é o 75, certo? Para o ponto F, é uma linha reta, então aqui continua sendo G1. Até lá no final eu tenho 110. Se eu tenho um chanfro de 10 por 45, significa que é 10 em X e 10 em Y. Então 110 menos 10 vai dar 100. E Y continua sendo 75. Do F para o G é uma linha reta, então continua sendo G1. Agora, X 110, porque é lá no final da minha peça. E o Y, eu tinha 75 menos o 10 do chanfro, 65. Professor, Fala, Patrick. ali do B até o E ali, como que o senhor fez ali? No caso, o senhor colocou 30 lá em cima e 20 de raio? Tá, Daí, do B até o C? então, Do B até o C, tu diz? isso. Ó, imagina o seguinte. Até aqui eu tenho 30, certo? Só que daí eu quero saber só essa linhazinha reta aqui, ó. Só essa que eu tô do B até o C. Então eu tenho 30 e eu faço menos o raio de 20, que vai dar 10 aqui no final. Então se eu pegar uma cota e fosse cotar só aqui, ó, ela teria 10 milímetros. Beleza? E do D ao E seria 10 também, se fosse só lá. Se fosse somar, sim. Ó, a gente tem aqui, ó, 30, né? Também de altura, porque eu tenho 75 menos o 45 sobra 30. E daí aqui eu vou ter 10 também, porque se eu tenho 30 no total, menos o raio de 20, vai ter 10 também. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Tá. Retornando aqui então, do ponto G para o ponto H é uma linha reta, então aqui vai ser G1. Continuo 110 em X e eu vou descer até alinhar com a origem, então vai ser 0.
Ponto I é uma linha reta, então vai ser G1. Aqui agora já não tenho mais 110, eu vou ter 110 menos 35, que vai dar 75. Continuo mantendo alinhado com a origem, então continua sendo 0. Ponto J, vou subir até o começo do chanfro. Então aqui vai ser G1, porque ainda é uma linha reta. Aqui em X continua sendo 75, vai mudar só em Y. Até lá em cima eu tenho 30, mas eu tenho um raio de 10. Então 30 menos o 10 do raio vai dar 20. 20 aqui. Agora, o Lucas errou aqui nessa parte, tá? Ele arrumou como G2. Se eu for olhar, esse raio aqui, eu estou fazendo esse sentido aqui, certo? Esse sentido aqui, ele é o inverso do relógio. Então aqui eu tenho que arrumar G3, certo? O meu X agora vai ser quanto? Eu tinha 75, andei 10 para a esquerda, então vai ser 65. Até lá em cima, o Y vai ser 30. Agora, tem uma pequena reta aqui. Então aqui, G1. O X agora. Até lá no final, eu tenho 30. Isso, se eu for descontar 10 de cada lado, significa que essa linha aqui do meio ela tem 10 milímetros. Então, 65 menos o 10, 55. Continuo mantendo em Y na mesma altura, o mesmo 30. Configurou minha tabela. Aqui, 30 também. Ponto M agora. Tenho passado L para o M. É um raio. G2 ou G3. Ele está fazendo esse sentido aqui, certo? É o sentido inverso ao do relógio. Então, continua sendo G3. Então, aqui, G3. O X vai ser quanto? Eu tinha 55 menos o raio do 10, 45. O Y agora estava lá em 30, desci 10 do raio, vai ser 20. Beleza? Do ponto M para o ponto N. É uma reta, então vai ser G1. O X eu mantenho o mesmo 45, só vou arrumar aqui em Y que ele é 0, porque ele alinhou com a origem. E o ponto A, nós vamos voltar para a origem, que vai ser 0 e 0.